noite! Tudo bem com vocês? Tô com saudade! E vocês, tudo bem? Hoje o estudo do livro tá maravilhoso. Tudo ótimo, graças a Deus. Depois do susto. Boa noite! Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Som ok? Tudo ok? Boa noite, oficialmente. Vamos lá, então? Muito que bem! Estamos na nossa segunda aula de estudo do livro Mais Esperto que o Diabo, né? Na aula 1, a gente viu os 4 primeiros capítulos. E hoje a gente vai dar sequência, né, no estudo desse livro para gente. Tá bem na minha frente assim, ó. Tá bem quente hoje, né? Janelas todas abertas para receber todo esse ar maravilhoso, né? Então, o estudo desse livro ele tem como objetivo, primeiro, te ajudar a expandir a consciência, né? Para que você entenda um pouco das leis universais, a compreensão do funcionamento da mente, né, que é essencial para você usar a sua mente com mais inteligência, né, e para que você identifique, né, se você está caminhando na estrada do sucesso ou na estrada do fracasso, né, baseado nesse estudo. E aí a gente vai falar sobre esse poder que a gente já tem, que a gente conversa bastante, né? Muito bem, então a gente começa hoje, e aí uma coisa... tinha tarefinha pra vocês, né, da aula 1. Deixa eu ver aqui qual era. Tinha 3 reflexões importantes pra vocês fazerem da aula 1. Primeiro, se você é alienado ou não, porque na primeira parte do livro, né, a grande mensagem, dentre tudo, era a gente fazer uma avaliação se a gente é uma pessoa alienada ou não, porque quando eu tenho um perfil de pessoa alienada, eu estou no poder do diabo. Quando eu não sou alienado, eu sou uma pessoa que penso por mim mesma, e aí o diabo não consegue entrar na minha mente, certo? Quem fez o exercício de pensar se é alienado, né? Então, eu sou uma pessoa alienada? Eu sou uma pessoa não alienada? Então tem vídeo no Instagram, lá no grupo do Telegram a gente postou também, né? O que é, o que não é, como que você identifica, tem áudio para você fazer esse exercício. Vocês fizeram o exercício, gente? Responde aqui pra mim. O número 2 é, você sabe qual é o seu propósito? E a gente vai falar um pouquinho sobre propósito hoje. Mas vocês refletiram se vocês já conseguem identificar o propósito de vida de vocês, a grande missão de vocês estarem aqui, por que que vocês estão aqui, né? Refletiram um pouquinho sobre isso? E o terceiro, você convive com pessoas e frequenta lugares
que incentivam afirmações positivas? Lembra? Porque isso é determinante para que você expanda a sua consciência. Porque somos mestres do nosso destino. Lembra que Napoleão Hill fala? Então, basicamente, na primeira parte, a gente falou sobre medo e fé, alienação e sucesso, né? E qual conclusão vocês chegaram aí? Conta pra mim, vocês que fizeram a reflexão. Né? Então, eu vou começar aqui. Escreve aí pra mim enquanto eu falo, tá? Então, a gente começa a segunda parte do livro com aquela frase impactante que é: domine a sua mente ou ela te dominará, né? O que isso quer dizer? Gente, isso quer dizer exatamente o que a gente estuda na lei da atração, nas leis da prosperidade, nas leis do sucesso, porque você cria a sua realidade, né? A sua mente, o seu sentimento tem poder de alterar a sua realidade, né? E aqui é mais uma base para nos embasar sobre isso, né? Mais um instrumento para a gente se embasar nessa mesma linha, nesse mesmo pensamento. E o capítulo 4, gente, ele começa justamente falando, a gente falou um pouquinho dele lá na aula passada, né? Tem como nome alienando-se ao diabo. Isso aí, deixando de ser alienado, perfeito. Então, olha só, todas as pessoas que pensam por si mesmas são pessoas que nunca se alienam. Então, se a gente pensar o que é alienar, alienar é o que, gente? As nossas crenças, em tudo que a gente acredita como verdade absoluta, tudo que foi vendido pra gente como sendo aquilo e pronto, acabou, tudo que a gente aprendeu, que a gente entende que é inquestionável, que tem que ser daquele jeito sem ser uma conclusão nossa, né? Então o diabo diz que ele usa dos nossos hábitos e dos ambientes para controlar as pessoas, né? A mente, ó, presta atenção, a mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os seus hábitos. Então presta atenção, vamos supor que você chega no trabalho um dia, você resolve tirar um cochilo, você toma um banho, tira um cochilo quando você chega no trabalho, aí você resolve colocar numa série, uma série aí da TV a cabo, da sua TV de assinatura, você fica maratonando lá 2, 3 horas, você acorda, janta e vai dormir. No dia seguinte você repete, depois você repete, isso se transforma num hábito. Esse conjunto de hábitos, onde você escolheu viver nessa alienação, vai te levar, porque a gente vai ver mais pra frente que tem outro nome, né? Mas provavelmente é o seu fracasso a vender a sua mente pro diabo, né? Então entenda que a nossa mente nada mais é do que a soma dos nossos hábitos, segundo este livro, né? Que nada mais é do que a soma das nossas crenças, tanto crenças positivas quanto crenças negativas, certo? Então, pensamento que os humanos, os pensamentos que os humanos muitas vezes pensam que são seu, na verdade foi colocado como uma sementinha. Por exemplo, medo, superstição, né? Avareza, ganância, luxúria, raiva, vingança, vaidade, preguiça, né? O diabo cria esses pensamentos e aí eles vão se tornando um hábito. Então você tem o hábito de apreciar a luxúria, você tem o hábito de sentir raiva quando é contrariado, você tem o hábito de colocar o santo de cabeça para baixo, né? Uma superstição, né? Tudo isso vai fazendo de você uma pessoa alienada. E a pessoa alienada é a pessoa que está nas mãos do que o livro chama de diabo, né? Então, o primeiro grande truque que a gente tem que prestar atenção, ó, anota aí, hein? O primeiro grande truque que você tem que prestar atenção é que, assim, o diabo, ele prefere, como diz o livro, a mente dos mais jovens, né? Por quê? E das crianças. Porque assim ele consegue dominar a mente antes dessa mente ter opinião própria, certo? Então ele vai destruindo o poder das pessoas de pensar sobre si mesmo, né? Então ele assume o controle usando os responsáveis por essas crianças ou por esses adultos. Então, por exemplo,
crianças que frequentam uma religião, as jovens que frequentam uma religião onde é ensinado que existe o inferno e a criança começa a ter medo do diabo, ela cresce aprendendo a sentir medo. Ela não cresce aprendendo a pensar e questionar o assunto para tirar sua própria conclusão. Deu para entender? Então, esse é o primeiro grande truque que ele deixa claro no livro, que é as crianças e os jovens, eles aprendem esses sentimentos negativos através dos seus responsáveis. Pai, mãe, família, professores, né? Muitas vezes ensinam o medo do boi da cara preta, né? O medo da cuca, o medo do diabo. Se fizer isso, vai pro inferno. Isso vai criando medos, que é o quê? Deixando espaços na mente para que a pessoa não pense e tome aquilo como uma verdade absoluta. Então, seja qual for o medo, qual for a crença, qual for o paradigma, qual for o nome que você quiser dar, porque é tudo a mesma coisa. Que te limita é o espaço que você tá dando pro diabo agir na sua vida, segundo o livro, tá? Deu para entender? Então, a gente falou do primeiro grande truque. Qual é a grande primeira força, né? Qual é a grande primeira força que temos? O diabo fala que os pensamentos disciplinados e organizados significam a morte do diabo. O que isso quer dizer, gente? O diabo, ele não consegue existir na mente daquelas pessoas que pensam de forma apurada, aquelas pessoas que pensam de forma construtiva, que acreditam, que têm fé, esperança, coragem, determinação, pessoas que têm propósitos definidos, né? Pessoas que ele fala, né, que estão alienadas pela oposição. Quem é a oposição do diabo? Né? É a fonte, a divindade, Deus, o vácuo quântico, o éter, né, o universo, né? É o polo positivo, né? Então, reconhecer o poder da própria mente é assumir esse poder. Ninguém mais pode te influenciar quando você entende que a sua mente tem poder, quando você entende que você pode ir além, quando você entende que você pode tirar suas conclusões. Você vai em um médico, o médico fala alguma coisa pra você, te dá um diagnóstico. Você vai lá e amputa a perna, ou você reflete sobre o assunto, quer ouvir uma segunda opinião, quer ter que sentir confiança, quer estar seguro, né? O que você busca? Então, quando a gente consegue ter esse pensamento coeso, disciplinado, organizado, o diabo não consegue entrar nessa mente, segundo o livro, né? Ele não consegue, o diabo não consegue existir na mente daquelas pessoas que pensam de forma construtiva, pessoas que têm fé, pessoas que têm propósito, e você vai entender o porquê mais pra frente, né? Então, quando eu tenho um propósito, eu sei pra onde eu tô indo. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que me motiva, o que me impulsiona. Eu sei o que eu quero. Eu sei pra onde eu tô olhando. E eu sei quais são as minhas verdades. Então, quando eu sei o que eu quero, tudo que não está em ressonância com o meu sonho não me serve. Certo? Então, se eu quero um Fusca amarelo, não vai servir uma Brasília branca. Metáfora, né? Então, é assim. Se você quer ser promovido, não dá para estar na rodinha de fofoca. Se você quer um emprego melhor, não dá para você desonrar o emprego onde você está. Isso é coerência. Pensamento, sentimento e atitude coerentes com o que você deseja para sua vida, com o que você quer construir, com o que você quer ser. Certo? Deu para entender? Então escreve aí para mim, coraçãozinho, e convida mais pessoas para participar. Você pode também marcar seus conhecidos aqui no comentários, né? Colocar o @ e a pessoa vai aparecer a marcação para ela lá, para ela estar aqui com a gente, certo? E aí, gente, no livro, não é o grande foco dele, mas ele fala uma parte sobre a pobreza. E é incrível a visão que ele tem de pobreza, né? Porque ele fala que a pobreza é contagiosa, que a pobreza é uma doença,
né? Sempre vai haver pobreza onde existe alienação. Olha isso, que dor. Vou repetir, hein? Sempre vai haver pobreza onde existe alienação. O que isso quer dizer, gente? Nunca entre as pessoas que sabem o que elas querem, que elas estão determinadas a conseguir o que elas querem, vai haver pobreza. As pessoas que têm propósito, as pessoas que sabem o que querem, são as pessoas mais prósperas. São as pessoas que vivem o seu propósito, a sua missão. São pessoas que estão alinhadas com a fonte. Certo? Entendeu? Então a pobreza no livro é como se fosse uma doença. Ela é contagiosa. Por isso que diz que a pobreza sempre quer companhia, né? Sempre vai haver pobreza onde tem alienação. Porque quando você é alienado, você não pensa com a sua mente, você não pensa com a sua cabeça. Por isso é alienado. Você tá agindo, pensando e sentindo de acordo com o que venderam para você como uma verdade absoluta. Você não tá pensando, você não tá pesando de acordo com o que você de fato acredita, com a sua essência, com o seu propósito, percebe? Então, pobreza é sinônimo de doença. Como doença é contagiosa, quer companhia. Onde existe alienação, existe pobreza. E aí, gente, olha só. Se você não fez a atividade da aula 1, faça. Faça uma reflexão se você é uma pessoa alienada. Porque olha só, onde existe alienação, existe pobreza. Se você resolve isso, você resolve duas coisas. Entende? Dá um ok se eu tô indo muito rápido, gente. Então, olha só, a habilidade de conquistar coisas também é contagiosa. Por que a gente fala que dinheiro chama dinheiro? Por que parece que o rico cada vez fica mais rico, né? Os alienados não conseguem adquirir nada. Os alienados não conseguem sair de onde eles estão. Os alienados estão estagnados. Os alienados estão na Matrix. Os alienados estão reclamando. Os alienados têm preguiça. Os alienados falam demais, julgam demais, apontam demais, não entendem, não estudam. Por isso eles não conseguem adquirir nada. E aí, o diabo, ele consegue controlar os alienados, porque os alienados são os fracos, né? O alienado não é aquele que pensa por si mesmo. Como é que o diabo consegue controlar alguém que pensa por si mesmo? Ele não consegue. Mas o alienado, aquele que se entrega, aquele que coloca a culpa no mundo, que se coloca na posição de vítima, de coitadinho, esse é um prato cheio pro diabo, né? Então, se mais... Aí tem uma frase que ele diz assim, ó. Perdão. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por riqueza material e espiritual, eu teria menos vítima. Vou repetir. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por bens materiais e espirituais, eu teria menos vítimas. O que isso quer dizer? Que a pessoa que não tem propósito, que a pessoa que não tem meta definida, que a pessoa que não tem um desejo ardente dentro dela, é uma vítima. É uma isca fácil. Tá na reta dele, tá ali, ó. Ele tá só esperando o momento certo. Entende? Tá muito ruim o som, gente? Tá muito ruim? Pera aí. Melhorou? Beleza? Melhorou? O som tava ruim? Então, olha só. Se mais pessoas tivessem metas, presta atenção e anota isso. Se mais pessoas tivessem metas definidas, desejos ardentes. Gente, o que é um desejo ardente? É algo que te move a ir além. É algo que
que transcende, é algo que, como eu te falei, te motiva, não te deixa desistir, faz sentido, embasa a sua vida, certo? Então, se mais pessoas tiverem um propósito definido, um desejo ardente que impulsiona, menos vítimas ele vai ter. Olha só. O que quer dizer? Que você precisa saber qual é o seu propósito e você precisa ter metas definidas e um desejo ardente. Qual é o desejo ardente? Qual é o propósito? Qual é a missão? Certo? Ficou claro? Tá melhor? Ah, então tá jóia. Certo até aqui? Então olha as chaves que você já pegou, hein? Aí a gente vai pro capítulo 5, que é a continuidade da confissão do diabo, né? E aí o diabo diz que o medo é uma das maiores armas que ele tem para fisgar as pessoas, né? Sem a arma do medo, o diabo seria inofensivo, incapaz de controlar a mente dos seres humanos. Então, como eu disse, no livro diz que ele tem ajudantes que os ajudam a implantar esse medo desde as criancinhas até os jovens, né? Então é medo de ir pro inferno, medo de monstro, medo de ficar pobre, medo de adoecer, medo do Covid, medo da traição. O medo, de uma forma geral, é um prato cheio pro diabo tomar conta da sua mente, né? Então ele diz assim, ó: você sabe que eu existo. Você sabe que existo somente na mente das pessoas. Ó, presta atenção, gente, presta atenção. Você sabe que eu existo, do lobo mau. Você sabe que eu existo somente na mente das pessoas que têm medo. Eu controlo somente os alienados, que se negam a usar a sua própria mente. O inferno é aqui mesmo na Terra. E não depois que você morrer. Eu sou o princípio ou a forma de energia que expressa o lado negativo da matéria ou da energia. Olha que coisa linda. E sabe que eu não sou uma pessoa com um garfo na mão e um rabo pontudo. Não consigo controlá-lo. Porque você descobriu, ele fala pro Napoleão, né? Eu não consigo controlar você porque você descobriu a sua própria mente e assumiu o controle dela. Então, olha aqui, gente. Ele já te dá um desfecho gigante do livro, né? Que algumas pessoas estavam perguntando, mas o diabo existe? Mas ele realmente entrevistou o diabo? Ele esteve com o diabo? Como que ele entrevistou? Então, aqui ele tá respondendo tudo isso, né? Então, olha só. Ele diz pra você... Você sabe que eu existo somente nas mentes das pessoas. O que é isso, gente? O que é isso? Eu existo somente na mente das pessoas que têm medo, né? Eu controlo somente os alienados. Presta atenção. Eu controlo as pessoas que se negam a usar a própria mente. O que isso quer dizer? Ele tá dizendo... Esse perfil de pessoa, quem é em outra linguagem? É a pessoa que não despertou, é a pessoa que tá na Matrix, é a pessoa que não sabe do seu poder co-criador, é a pessoa que não investe em autoconhecimento, é a pessoa que não quer saber qual é o seu propósito e a missão, é a pessoa que tá aqui apenas acordando, comendo, pagando boleto e morrendo. É a pessoa que não está preocupado em fazer o universo expandir, em fazer do mundo um lugar melhor. Ela não está preocupada com isso, ela nunca pensou nisso. Essa é a pessoa. E aí ele diz mais. O inferno é aqui na Terra e não depois que você morrer. Olha só, gente. O inferno é aqui na Terra. O que ele tá dizendo pra você? Presta atenção. O inferno é aqui na Terra. Se o inferno é aqui na Terra, o que ele tá dizendo? Que quem cria o próprio inferno é você. Esse poder é seu. Se você tem o domínio de usar a sua mente a favor da realidade que você deseja, quando que você vive o inferno? Você vive o inferno quando você cocria o inferno na sua vida. É quando você se desconecta da divindade. É quando você se desconecta da fonte. E aqui, gente, como tem gente nova,
Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de física quântica, de neurociência, de epigenética, de reprogramação mental, de psicologia positiva, porque eu sou treinadora mental. Eu não estou falando de religião. Esse livro, ele não fala de religião, né? Ele cita que a religião muitas vezes faz com que as pessoas sintam medo e que o ajuda, na verdade, a agir na mente das pessoas. Mas em nenhum momento a gente está discutindo religião, tá? Então, o inferno é aqui na Terra. Por que o inferno é aqui na Terra, gente? Porque foi você que criou o inferno. Quem cocria a sua realidade? Se ele fala assim, ó, os alienados, ele diz assim, ó, os alienados fornecem todo o fogo que eu uso no meu inferno. Eu sou o princípio ou a forma de energia que expressa o lado negativo da matéria ou da energia. Tudo é energia. Olha que lindo ele falando de física quântica. Tudo é energia, tudo é átomo, tudo é feito de átomo. O átomo, gente, é o quê? Prótons, nêutrons e elétrons. Então, tirando o neutro, que é nêutron, né? Temos o lado positivo, prótons, e o lado negativo, né? Que são os elétrons. Ele tá dizendo o que é o diabo? O diabo é o lado negativo, gente. Isso é o diabo. O diabo são suas crenças limitantes. O diabo são seus paradigmas, seus bloqueios. O diabo é tudo aquilo que você acredita como verdade e limita a sua vida e não deixa você avançar, não deixa você expandir, não deixa você realizar o seu sonho. O diabo é a afirmação negativa, é a limitação que você dá para você mesmo. Então ele é claro que o inferno é aqui na Terra. O que isso quer dizer? Você cria o seu inferno. Imagine você querer ser próspera todos os dias e todos os dias você repetir pra você mesmo: eu não consigo, eu não posso, isso não é pra mim, eu não levo jeito pra isso, eu sou burra, homens são melhor que mulheres, eu não levo jeito pra fazer isso, todo homem trai, eu nunca vou ser rica, eu sou muito velha pra fazer isso, eu sou muito magra pra fazer aquilo, eu sou... Entende? Isso tudo vai te limitando de tal forma que te impede de viver a plenitude. Então, o inferno é aqui na Terra. É isso que ele está dizendo. Se ele é o lado negativo da matéria, existe, lembra a lei da polaridade? Existe a polaridade contrária. Se você cocria o caos na sua vida, você fez um rebosteio na sua vida. Tudo errado, tá vivendo o caos. O que te sustenta para que você não desista? A lei da polaridade. Se você tá no rebosteio, é sinal que existe a plenitude, que é o lado contrário. Se você tá no escuro, existe o claro. Se você está na noite, existe o dia. Se você está no calor, existe o frio. Então, se você está no caos, existe a plenitude. E isso é lindo, gente. Isso é lindo, porque é você co-criador da sua realidade. O inferno é aqui na Terra. Se o inferno é aqui na Terra, o que ele tá dizendo pra você? Ele tá dizendo: eu sou apenas o lado negativo do átomo. Eu sou apenas o lado negativo da energia, da matéria. Quem é que faz uso do lado positivo e do lado negativo? Quem é que sintoniza a frequência como se fosse uma rádio? Quando você acorda, você anda sintonizando o quê? Eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou grata, eu sou feliz. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu conquisto os meus sonhos. Eu posso, eu consigo, eu quero. Ah, é essa rádio, a rádio da prosperidade. Beleza. Estamos no polo positivo. Ou você acorda, soca o dedão na cômoda do pé, fala um palavrão e já começa: putz grila, que merda. Já tem que ir lá para aquele lugar de novo, trabalhar, tô cansada, dormi pouco, meu bebê acordou à noite, não tem pão para tomar café, eu vou chegar lá, meu chefe vai estar cobrando um relatório, aquela chata do financeiro vai me cobrar do não sei o quê. E aí você entra num looping de negatividade. E aí você sintoniza em qual rádio? Você sintonizou na rádio da escassez. Você sintonizou na rádio da pobreza. Você sintonizou na rádio
da falta, você sintonizou na rádio do não posso, não tenho, não consigo, não é pra mim. Percebe a diferença? Então a gente sintoniza, a gente escolhe. Por isso ele diz que o inferno é aqui na Terra. Física quântica, gente. É física quântica. Ele não usa esse nome pra definir o diabo, mas mais pra frente ele vai usar, inclusive, termos que se referem à física, né? Então ele diz que ele não consegue controlar a mente da pessoa que pensa por conta própria, que assumiu o controle da sua mente. E aí eu te pergunto, você assumiu o controle da sua mente? Responde aqui pra mim. Você, fazendo uma avaliação de 2 segundos, você tem controle sobre a sua mente? Responde pra mim, sim ou não? Sim, eu tenho controle da minha mente. Não, não tenho. Mais ou menos. Ixi, tô péssima. Tô péssima, precisa melhorar. Você tem controle da sua mente? Coloca aqui nos comentários, que eu quero dar uma olhadinha na avaliação de vocês. O que é controlar minha mente? Controlar minha mente é eu tirar as minhas conclusões. É quando alguém vem fazer uma fofoca, eu escolher se eu quero, se aquela energia, se aquilo sintoniza com a vida que eu quero. Basicamente, eu tenho controle da minha mente quando eu escolho qual energia que eu me conecto. Entende? Então, quando eu percebo que acontece algo que me desconecta da vida dos meus sonhos, eu não me associo, eu não quero aquilo pra mim, percebe? Então eu me desconecto daquilo. Então isso não é pra mim. Fofoca não se alinha com a vida que eu quero. Julgamento não se alinha com a vida que eu quero. Doença não se alinha com a vida que eu quero. Percebe? Depressão, tristeza, reclamação, julgamento não se alinha com a vida que eu quero. Então, quando eu percebo que não se alinha com a vida que eu quero, não serve pra mim. Não serve, porque é pra lá que eu estou indo. É pra lá, propósito. Qual é o seu propósito? Você precisa saber qual é o seu propósito, porque você não veio pra cá pra passear, né? As minhas seguidoras, quem já me acompanha, já descobriu isso. Você que tá aqui pela primeira vez, anota isso aí pra você nunca mais esquecer. Você não veio pra cá pra passear. Você não veio pra cá por um acidente, porque aconteceu de você nascer. Não. Não. Você pediu pra vir pra cá. Você pediu pra evoluir. Você pediu pra viver isso que você vive. E é a sua missão fazer isso com maestria pra você não repetir de série. Isso mesmo, olha só o exemplo. Se eu percebo, eu me pego às vezes julgando. Você é ser humano, gente. Não é porque você despertou, não é porque você tá cuidando da sua energia que isso nunca mais vai acontecer. Isso vai acontecer. Qual é a diferença? A diferença é que você não permanece mais aí. A diferença é que quando você toma consciência de que você está julgando o outro, de que você está criticando o outro, não se conecta mais com você. E você cessa, você para, você muda, transmuta essa energia. Olha que diferença, né? Antes de você despertar, você ficava ali, reclamando do chefe, reclamando da empresa, reclamando do uniforme, reclamando do almoço, reclamando do porteiro, reclamando do salário. Aí você descobriu o que acontece quando você reclama. Aí você fala, não posso reclamar, não se conecta mais comigo. Não é pra lá que eu estou indo, é pra lá. Pra lá eu não reclamo, pra lá eu não julgo. É pra lá que eu quero ir. Pra lá é o que, gente, aqui no Mais Esperto que o Diabo? Pra lá, nessa linha aqui, é o não alienado. É aquele que pensa por conta própria. Então deu pra entender, nesse capítulo 5, quem é o diabo? Que aí já responde essa grande pergunta que todo mundo faz quando começa o estudo desse livro, né? Deu pra entender? E eu vi aqui que a maioria disse que não tem controle da própria mente, né? Essa é uma tarefa de uma vida toda, né, gente? Então não desanime, né? Se você não tem controle da sua mente, o fato de você perceber isso já é um grande passo. Porque tem pessoas que nunca se perguntaram isso. Então, se você sabe que você não tem controle da sua mente, faça o exercício. Desenvolva formas para você exercitar isso e evoluir nesse aspecto.
né? E isso é eterno. Não pense que assim, venci minha mente, pronto, tô livre, nunca mais preciso pensar nisso. Não, não é assim, né? É um constante aprendizado, tá? Então, olha só. Aí, no livro, ele fala sobre a bajulação, o perigo da bajulação. Por quê? A bajulação, gente, ela opera por meio de duas grandes fraquezas da humanidade. A vaidade e o egocentrismo, né? Duas grandes forças. Então perceba que muitas pessoas chegam até você incentivando a sua vaidade e o seu egocentrismo. E se você lê o livro, você entendeu claramente que existem trabalhadores do diabo aqui na Terra para ajudá-lo, né? Então ele tem pessoas aqui na Terra que ficam te testando e tentando levar você pro lado da alienação. A bajulação é um deles, né? Então, a melhor... O que ele fala? Que algumas pessoas que são tão vaidosas, gostam tanto de ser bajuladas, que é como se ela tivesse com uma corda no pescoço e entregasse essa corda na mão do outro. A melhor de todas as cordas, ele diz, é a bajulação, né? Porque ela é uma isca-chave pelo qual as pessoas se seduzem. A pessoa fica seduzida, né? A outra pessoa, ela ganha confiança seduzindo o outro, né? E aí ele consegue as informações que ele precisa para alienar essa pessoa, né? Para prosseguir com essa missão de ocupar essa mente que não pensa por conta própria, né? Então ele diz assim: onde quer que alguém pare para alimentar a vaidade pela bajulação, lá estou eu, que é o diabo, né? Colocando o primeiro tijolo para construir mais um alienado. Olha só. O que isso quer dizer? Que você tem que prestar atenção em quem são as pessoas que te bajulam por algum tipo de interesse, né? Bajulação é diferente de gratidão, de reconhecimento, né? Bajulação tem esse sentido da vaidade e do egocentrismo, né? E a gente percebe, né? Você não percebe, né? Quando alguém tá te bajulando, né? Quando alguém tá te bajulando é porque ela quer o quê? Acesso a alguma informação, acesso a alguma parte da sua mente, porque ela vai ganhar alguma coisa em troca. E aí o diabo diz que aonde tem bajulação, lá ele está colocando um tijolinho para construir o primeiro alienado. O que isso quer dizer? Que quando você perceber que alguém está te bajulando, você não vai ser desrespeitoso, mas você pode não se permitir se envaidecer, né? Você pode permitir que seu ego não se envaideça e não seja o centro de todas as atenções, né? Eu já ensinei isso para vocês. Tinha uma frase, eu não vou lembrar exatamente qual era a frase que eu usava, que ficava pregada bem no lugar que eu trabalhava, na minha mesa de trabalho, que era o elogio não me engrandece e a crítica não me abala. Alguma coisa assim. O que quer dizer isso? Quer dizer que elogio e crítica tem que ter o mesmo efeito para mim. Quando o elogio e a crítica tiverem o mesmo peso para mim, eu venci a minha mente. Eu consegui vencer o meu ego. Percebe? Por quê? Porque eu me perco. Eu posso ser uma pessoa iluminada, uma pessoa que eleva numa frequência muito positiva. Aí alguém vem, me bajula. O que eu faço? Eu me perco. Eu me perco totalmente. Eu me envaideço. Eu deixo o meu ego falar mais alto que eu. Então isso é um treino, gente, é um treino perceber isso, porque às vezes é muito sutil, né? Então preste atenção, mulheres, o que ele diz no livro? Que mulheres a gente bajula através da vaidade e os homens através do egocentrismo. Então você fala com uma mulher que ela tá bonita, ela se envaidece. E quando ela se envaidece, o diabo tá lá colocando um tijolinho da alienação. E os homens é quando você fala: nossa, como você é bom gestor, como você é bom trabalhador, como você é um empresário de sucesso, né? Você trabalha o ego desse homem. E aí pronto, tá lá o diabo colocando um tijolinho da alienação, segundo o livro, tá? Deu pra entender? Então que cuidado que eu tenho que ter com a bajulação, gente. Se alguém vem me bajular, gente,
não é agradecer, não é te agradar, bajular, é o que eu falei, a pessoa tem uma intenção, ela tá atuando sobre uma fraqueza humana. Então, o que eu tenho que fazer? Tomar cuidado com a vaidade e com o meu egocentrismo. Então, olha pra dentro, olha pra você. O que você sente quando alguém te bajula? Presta atenção. E aí, você vai identificar se tem aí ego e vaidade, tá? Certo? E aí, ele vai falar do fracasso, certo? Olha só, gente, uma em cada 10 mil pessoas permanecerá tentando alcançar o seu sonho, o seu objetivo, a sua meta após fracassar 2 ou 3 vezes. Uma em cada 10 mil pessoas. Lembra? Qual a diferença do vencedor e do derrotado, do fracassado? Qual é a diferença do vencedor e do fracassado? Não desistir. Essa é a diferença. Porque se você não desistir, você vai vencer. É uma questão de tempo e o livro vai falar disso, a gente vai falar disso, tá? Então, uma em cada 10 mil pessoas continua tentando após fracassar 2 ou 3 vezes. Por quê? O fracasso acaba com a moral, acaba com a autoconfiança, liquida o entusiasmo, enfraquece a imaginação. A pessoa se abala, ela se entrega, ela não quer mais, ela desiste. Não quero mais isso pra mim, não vou fazer mais isso não dá certo, né? Ela desiste. Quando a pessoa desiste, ele toma conta. Entendeu? Ele toma conta. Né? Então, o mundo, ele produziu milhares de inventores e o livro fala que, inclusive, inventores maiores que o Thomas Edison. Mas o Thomas Edison foi eternizado, por quê? Porque ele converteu os fracassos dele como se fosse um trampolim para ele alcançar grandes resultados, né? Enquanto que os outros, né, os outros inventores, eles fracassaram e usaram esse fracasso como um álibi para não conseguir o resultado que desejavam. Então, olha só. Na sua vida, o que isso quer dizer? Pensa aí na sua dor. Qual é a sua dor hoje? Qual é o seu problema? Qual é a questão que você tem para resolver? O que dói em você? Pensa aí. O que dói em você? O que você quer resolver? O que não dá mais? O que tá te perturbando? Pensou? Dá um ok pra mim. Pensa na sua dor, identifica essa dor, isso que você quer resolver. Dá um ok aqui pra mim, pra saber que ok. Nos alinhamos aqui. É aquela situação que você não quer mais, que você não aceita mais, que não serve mais, que você quer superar, que você quer transmutar, que você quer vencer. Pensou? Beleza. Essa dor, essa situação, esse desafio, esse problema, essa dificuldade, o que for, não importa. Saúde, depressão, dívida, doença no caso, não saúde, né? Depressão, dívida, solidão, culpa, rejeição, não merecimento, o que for, seja o que for a sua dor, né? Essa dor, ela pode ser, anota isso, ela pode ser o seu trampolim para você vencer, ou ela pode ser a desculpa perfeita para você desistir. Presta atenção. A sua dor pode ser o álibi perfeito para você desistir e usar como justificativa isso, ou ele pode ser um trampolim para você ir para o outro nível. O que você escolhe? O que você escolhe? Eu já contei a minha história, já dei como exemplo isso para vocês, né? Lá atrás, quando eu vivi o caos na minha vida, eu tinha 2 opções. Uma, acabaram com a minha vida, não sei o que fazer, a vida acabou, não faz sentido me afundar e não ser ninguém.
a não ser uma mulher deprimida, sem amor próprio, duvidando da minha própria capacidade, ou usar isso para buscar conhecimento e entender por que eu estava passando por aquilo. E foi isso que aconteceu, né? Quando eu vivi toda aquela situação de caos, eu escolhi buscar a resposta para aquilo. Eu escolhi buscar meu autoconhecimento. Eu escolhi entender da onde vinha aquilo, por que aquilo estava na minha vida, qual era a resposta, o porquê. E isso foi um trampolim. Foi isso que me tornou quem eu sou. Olha que lindo. Então, na verdade, aquilo não era um problema, não era um desafio. Aquilo era um chacoalhão para eu recalcular a rota e viver a minha missão. Era um trampolim. Não é lindo? Então, às vezes, a gente começa a olhar para sua vida, ao invés de você se sentir um derrotado, porque eu tenho dívida, porque eu tô doente, porque fui traída, porque fui roubada, fui enganada, o que for. Você escolhe se isso vai te tornar mais forte, uma pessoa melhor pro próximo nível, ou se você vai ser uma pessoa fracassada. Eu postei lá no Story, eu não assisto BBB, né? Mas eu assisti um vídeo que eu achei bem interessante, na internet mesmo. Postei lá, não sei se vocês viram, de uma prova que teve, acho que era a prova do líder, né? E era uma prova de resistência. E aí mostra, né, a participante, que eu não sei quem é, usando afirmações positivas e encorajando a sua parceira a não desistir. E elas vencem. E elas vencem. E você vê ali num vídeo curtinho, acho que tem 1 minuto e meio, você vê o poder da afirmação positiva. O poder de você escolher, ao invés de olhar para o polo negativo da matéria, olhar o polo positivo. É você que escolhe. O tempo todo é você que escolhe. Você pode reclamar porque você tá no carro, no trânsito, e vai demorar muito, ou você pode agradecer porque você tem tempo para fazer uma reflexão, contemplar o que está ao seu redor, fazer uma ligação para quem você ama. Você escolhe. Você pode reclamar do seu carro porque ele é velho, ou você pode agradecer por não estar num ponto de ônibus. Você pode reclamar porque você não tem aquela calça que você queria, ou você pode agradecer porque você tem calça. Percebe? Então é a mesma coisa. 1 em cada 10 mil pessoas permanece no seu propósito após fracassar 2 ou 3 vezes. Então, o que acontece? Você fracassa 1, aí você tenta de novo. Fracassa 2, você tenta de novo. Fracassa 3, desiste. O que diferencia o vencedor do derrotado é não desistir. É não desistir. Então, o mundo produziu, como eu disse, muitos inventores. Mas por que Thomas Edison é citado e é lembrado? Porque ele usou dos milhares de fracassos dele, né? De não conseguir, como um trampolim para ele conseguir chegar onde ele queria, assim como vários outros, né, gente? Então, a sua dor, ela pode ser o álibi perfeito para o seu fracasso, ou pode ser uma história linda para você contar para as pessoas, de que você superou e que é possível. Lindo, né, o vídeo? Então, a Fabi tá comentando aqui o vídeo que eu falei que tá lá no feed, né? Quem não viu, depois vai lá e assiste esse vídeo curtinho de 1 minuto e meio, mostrando o poder da afirmação positiva e de como a gente usa nossa mente. Depois você vai lá e olha, tá? Então, olha só, sobre fracasso. Aí, gente, nesse capítulo, uma coisa importante. Napoleão Hill fala uma das frases mais conhecidas dele, né? Que é a cada adversidade, a cada fracasso, presta atenção. A cada adversidade, a cada fracasso, cada dor carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Meu Deus! Presta atenção! A cada adversidade, a cada fracasso,
A cada dor que você carrega, existe uma semente do benefício equivalente ou maior. Meu Deus do céu. Você que tá vivendo algum problema, você que tá com algum desafio, você que tá vivendo alguma situação assim, você entendeu o que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais fudido você tiver, quanto pior tiver o problema, maior e mais produtiva é a semente proporcional. Quanto mais difícil, quanto maior o desafio, mais você cresce, mais você se cura, maior vai ser a sua glória, a sua conquista, o seu sucesso. Você entendeu? Então, quando eu tenho essa consciência, quando eu sei disso, quando eu acredito nisso, eu enfrento o mesmo problema do que quem não tem essa consciência. Percebe que como quando você lê um livro e você entende o que o livro está dizendo para você, você supera tudo com muito mais facilidade. Percebe? Tudo se torna mais fácil. Você está diante de um problema, de uma situação, pensa numa situação pequena, uma fofoca no trabalho, uma injustiça que fizeram com você, ou uma coisa maior, uma doença, uma traição, né? Lembre-se, gente, que cada adversidade, cada fracasso, cada dor carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Isso é libertador. Porque você sabe, lembra? Se eu estou na dor, gente, qual é a polaridade contrária da dor? Se eu estou no sofrimento, qual é a polaridade contrária do sofrimento? E eu sei que é isso que me aguarda. Eu só não posso desistir. Eu só não posso desistir. O que te liga ao sucesso, o que te liga à realização é não desistir. É isso que te liga. Só que, presta atenção, a semente não vai germinar sobre o olhar de um alienado. Então, se você é uma pessoa alienada, você vai chorar, você vai se vitimizar, você vai culpar marido, pais, governo, chefe, vizinho. Por quê? Porque você é vítima, você se coloca na posição de vítima, você não tomou posse do seu poder de cocriação. Você não despertou, você é alienado, você tá nas mãos do diabo. Você escolheu o polo negativo, você escolheu a escuridão. Você escolheu. Agora, quando você entende que esse poder tá nas suas mãos, você diz, espera aí. Tá na minha vida? O problema é meu, deixa que eu resolvo. Você toma posse disso. E você fala, pera aí que eu vou resolver. Tá doendo? Tá doendo. Tá machucando? Tá machucando. Mas eu vou resolver. Porque eu não vim aqui pra ser o que tá dando pra ser. Eu vim aqui pra ser tudo que eu nasci pra ser. Tudo. Com abundância e com prosperidade. Não se permita viver uma vidinha mais ou menos. Porque você é abundância, você é prosperidade, você é saúde, você é luz e iluminação. Você não é mais ou menos. Você não é um relacionamento mais ou menos, você não é um trabalho mais ou menos, você não é uma pessoa mais ou menos. Você é próspera, você é abundante e você merece viver o seu sonho. Esse sonho que pulsa em você é apenas um sinal da sua potencialidade. Já existe em superposição quântica, não está escrito isso nesse livro, sou eu, treinadora, falando. Já existe, você tem que acessar. Você tem que acessar através da sua frequência. Então, viva tudo que você nasceu para viver. E como é que você faz isso? Não se alienando, voltando pro livro. Não se alienando. Quando você tá nas mãos de quem reconhece que os fracassos são derrotas temporárias e nunca aceita a derrota como uma desculpa para se alienar. Então, quando eu olho para aquele fracasso e entendo que ele é só um sinal para eu recalcular minha rota, eu continuo. Eu não desisto. Eu não sou um derrotado. Porque existe uma diferença entre fracasso e derrota que você vai aprender hoje. Então, fracassos, olha aqui,
Em cada 10 mil pessoas permanecem tentando após 2 ou 3 fracassos. Quantos fracassos você teve na sua vida? E quantas coisas você já desistiu? Baseado em quê? Em pensamento negativo, em crença limitante, na influência do diabo, que é o lado negativo. E aí você já desistiu. Então percebe que a vitória, o sucesso, a prosperidade e a abundância é para todo mundo? É para todo mundo que não desiste. É para todo mundo que não desiste. Se você desistiu, você abriu mão. Então, para cada adversidade, para cada fracasso, para cada dor, carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Não se esqueça dessa frase. Cola na porta do seu guarda-roupa, no espelho do banheiro, no espelho que você usa para se maquiar e olha para ele toda vez que você tiver um desafio. Olha para essa frase e lembra, se você tá na polaridade negativa, a polaridade contrária é a positiva e é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. E pronto, sai da frente. Você não tem que se vitimizar, você não tem que se entregar, você não tem que desistir, porque essa é a diferença dos vencedores e dos derrotados. É apenas essa diferença. E o livro fala disso. Aí ele fala de uma grande arma que ele tem. Deu até aqui, gente? Aí ele fala de outra arma que ele usa, um instrumento que ele usa para capturar, entre aspas, mais vítimas, que é a propaganda, né? E aí ele define propaganda como qualquer instrumento, como qualquer plano, como qualquer método pelo qual as pessoas são influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas, seduzindo o ser humano para os hábitos de alienação. O que é isso, gente? Quem me segue tá cansado de ouvir eu falar, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você lê. Por quê? Porque são formas, propagandas que tendem a te alienar. E aqui o diabo diz, o medo é uma propaganda, presta atenção, o diabo é uma propaganda, ele diz. Nunca ninguém viu o diabo, nunca ninguém chegou aqui e falou, eu vi, eu tava de frente pra ele, porque ele não existe, ele é a polaridade negativa da energia. Mas as crianças são educadas a terem medo dessa figura com garfo e rabo pontudo, que não existe. Então o diabo é o quê? É uma propaganda. O diabo é um instrumento, um plano, um método pelo qual as pessoas te enganaram, te influenciaram para que você fosse enganado sem nem perceber. Então, se você fizer isso, é pecado, você vai pro inferno. Quer queimar no inferno? Quer arder no mármore do inferno? O que quer dizer isso? Quer dizer que a propaganda é uma forma de alienação. Mensagens subliminares. Você entra no supermercado, você nem ouve o que aquela mulher tá falando. Mas são mensagens subliminares para você comprar mais, por exemplo. E assim como essas, existem zilhões. Quando você vai numa sessão de cinema, existem mensagens subliminares que o seu consciente não capta, mas o seu consciente capta. Você nem gosta de pipoca, de repente você entra no cinema, você quer comer pipoca e não sabe por quê? Percebe? Então a propaganda é esse instrumento, é esse plano, esse método que influencia as pessoas para que elas sejam alienadas, né? Então aí ele fala que, por exemplo, ele mesmo, o diabo, é uma propaganda, né? Porque na verdade ele não existe, ele é uma propaganda. Então ele diz assim: o que você supõe que eu esteja usando quando planto ideias negativas na mente do ser humano e ganho o controle sobre eles por meio do que eles acreditam ser suas próprias ideias? Olha só. O que você supõe que eu esteja usando quando eu entro na mente das pessoas e faço elas pensarem negativamente, achando que aquelas ideias que elas estão pensando são delas? Então, quantas e quantas vezes você se deparou com pensamentos negativos que você acha que são seus,
mas na verdade são dele. É ele trabalhando a sua mente para tomar conta da sua mente. É ele te angariando, é ele te pegando, né? Então o que eu tenho que prestar atenção? Quais são os lugares que eu frequento? Por que eu dei lá de atividade da aula 1? Observar quem são as pessoas que você frequenta, os ambientes que você frequenta. Por quê? Porque onde quer que você vá, existe propaganda, né? As propagandas são formas de te alienar, de alguma forma, né? Então, seja em que área for, você vai ser alienado pelo seu ponto fraco, né? E o diabo sabe bem disso, né? Então, ele vai te pegar por aí, certo? Aí ele fala sobre o suborno, que ele usa o suborno, ele suborna as vítimas por meio dos seus desejos naturais. Então você, João, aqui na live, ele tem um desejo natural, né? Aí o que ele faz? Ele tende a te alienar através do seu desejo natural. Olha como ele é esperto. Então qual é o seu desejo natural? Ele pega esse desejo natural, ele te alienia, né? Para que isso pareça um atrativo para você. Então, geralmente, quais são esses atrativos, esses subornos? Dinheiro, comida e sexo. São os 3 principais, né? São os principais subornos que ele te oferece para que você se deixe alienar. Então, você fica alienado em ganhar dinheiro, alienado em relações... relacionamentos e sexo, ou você fica alienado por comida, né? E aí ele usa desse atrativo para te alienar. Se essas pessoas se recusarem a se alienar por um desses que são os principais, dinheiro, comida e sexo, ele planta uma semente do medo na mente da pessoa e ele prepara uma armadilha para que ela, com algum tipo de infortúnio na vida, entre num estado de tristeza e depressão. Olha só, o que ele quer dizer? Que se você não cai nessa isca, como a maioria da população, através do dinheiro, comida e sexo, ele vai plantar na sua vida dificuldades, né, que ele chama de infortúnios, né, na sua vida, para que você se entristeça, para que você vibre baixo, e aí naturalmente você vai se alienando, né? Porque você tá triste, tá deprimido, você vai se alienando, né? Você vai se entregando. A sua mente não é uma mente positiva, não é uma mente ativa, proativa, criativa, né? É uma mente que tá embotando, é uma mente que tá para dentro, pro lado negativo, certo? E aí o suborno é uma das armas que ele usa. Qual que é a proteção que nós temos contra a alienação? Como é que a gente se protege disso, né? Então ele diz assim, ele dá passo a passo disso. Primeiro, pense por si mesmo. Aí eu te pergunto, faz a pergunta pra você. Eu sempre tiro conclusões por mim mesma? Ou eu me deixo influenciar pelo que meu marido acha, meu filho acha, meu chefe acha, meu colega acha? Eu tiro as minhas conclusões pensando por mim mesmo? É a primeira coisa que você tem que refletir. Aí ele diz, decida o que você quer fazer da vida. Crie um plano de ação para alcançar o seu objetivo. Esteja disposto a pagar o preço por ter isso na vida. E, se necessário, aceite o fracasso para ir além. Então, eu tenho que, primeiro, pensar por conta própria. Segundo, saber o que eu quero da minha vida. O que eu quero da minha vida? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu propósito? Eu preciso saber disso. Se eu quero sair das garras do diabo, eu preciso saber qual é o meu propósito. Terceiro, se eu tive fracasso, eu preciso analisar essas derrotas temporárias, esses fracassos, para extrair aquela semente equivalente. Lembra? Existe uma semente equivalente. Então, se existe um fracasso, uma dor na minha vida, eu preciso analisar o que está acontecendo para tirar aquela semente equivalente, certo? Preste um serviço útil para a humanidade, né? Equivalente ao valor das coisas que você quer ter. Ah, eu quero ser milionária. Tá, você quer ser milionária. Qual é o serviço equivalente
que você vai prestar um serviço de valor para a humanidade e para o universo? Qual é? O que você vai fazer para você merecer ser um milionário? O que você está levando para as pessoas? Então você vai prestar um serviço útil, né? Proporcional ao que você deseja, ok? Reconheça, olha isso aqui, gente, é maravilhoso. Ó, reconheça que o seu cérebro é um aparelho receptor que pode ser sintonizado para receber comunicação da Central Universal de Inteligência Infinita, para te ajudar a transformar o seu sonho num equivalente físico. O que é isso, gente? Física quântica. O que é isso? Só mudou de nome. Reconheça que seu cérebro é um aparelho receptor da inteligência infinita. O que é isso? Você se alinha ao fluxo do bem-estar, Star Hicks. Você se alinha ao fluxo do bem-estar. A MIT, ativismo quântico, né? Todos os princípios da física dizem que você se conecta com o universo, com o vácuo, com Deus, para que você possa receber o fluxo do bem-estar. Então eu preciso reconhecer que o meu cérebro, a minha mente, é uma ferramenta que se alinha à inteligência infinita. Ele se alinha à inteligência infinita e quando eu faço isso, alinhado verticalmente à divindade, eu consigo transformar o meu sonho no equivalente físico, que é o quê? Materializar. Eu consigo manifestar, tornar real, matéria, o meu sonho. Colapso da função de onda. Certo? Em outra linguagem, né? Não tá escrito assim no livro, mas para você entender a metáfora que eu tô fazendo. Depois ele diz, reconheça que o seu grande ativo é o tempo. Não desperdice tempo. Tempo é o poder do pensamento de transformar a sua realidade. O que quer dizer isso? Lembra? A Matrix, ela quer te ocupar o tempo todo para que você não tenha tempo para pensar no seu sonho, cocriar sua realidade, transformar o mundo. O que ela quer? Ela quer que você se mantenha sempre ocupado fazendo o que ela espera. Sentindo medo, sentindo culpa, sentindo tristeza, sentindo rejeição. Ela não quer que você prospere, ela não quer que você tenha abundância. Porque se você for assim, você já não está mais na Matrix. Você é um não alienado. Então perceba que quando eu reconheço que o meu tempo é o meu maior ativo, eu uso o meu tempo com cuidado. O que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho? Eu vou ler um livro de qualidade, eu vou assistir uma live de qualidade, eu vou fazer um treinamento, eu vou fazer um curso, eu vou expandir, eu vou crescer, eu vou evoluir. Porque o tempo não volta, perdeu, não tem mais jeito. Então ele é um ativo muito precioso. E que as redes sociais, a internet e a quantidade de informação que chega até nós hoje rouba o quê? O nosso tempo. Por que o Facebook, o Instagram, essas redes sociais fazem de tudo para te manter mais tempo lá? Né? Porque esse é um dos objetivos, é pegar o seu tempo, fazer com que você fique lá. Porque enquanto você tá lá na internet, você não tá cocriando a sua realidade. Você não tá fazendo uma meditação, você não tá mudando de vida, você tá na Matrix, certo? Então, essa regrinha, esse passo a passo, faz parte da proteção contra a alienação. E aí ele fala que o medo, ele é o preenchedor de espaço que o diabo utiliza para ocupar a porção disponível na sua mente que você não tá usando pro lado positivo. Né? Então ele é o medo, ele é na verdade um estado de espírito que você pode controlar preenchendo esse espaço da sua mente com a fé inabalável. Lembra da fé inabalável que a gente falou na aula 1? A fé inabalável é a certeza de que você vai alcançar o seu sonho. É a certeza de que tudo vai dar certo, porque você se alinha à fonte. Pensamento, sentimento e comportamento, tudo alinhado, coerência harmônica, né? Então eu tenho certeza que isso vai acontecer e eu agradeço como se fosse real, percebe? E aí eu agradeço, eu sou grata porque é certeza, eu não tenho dúvida. Quando ele ficou no hotel mais caro, ele não tinha dinheiro para pagar, mas ele tinha certeza que ia dar certo.
Ele foi para Filadélfia sem dinheiro, pediu 50 reais emprestado pro cunhado, mas ele tinha certeza que ia dar certo o financiamento do livro. Percebe? Então essa fé inabalável, ela é a sua capacidade de fazer a vida fornecer para você o que você quiser dela. É essa fé que te alinha a vida dos seus sonhos. É essa fé, é acreditar no seu poder co-criador, é acreditar no poder da sua mente, que te move, que te alinha à fonte e te propicia materializar o que você tanto deseja. Então a vida, aí ele diz no livro que a vida é um mestre cruel. Ou você controla a vida ou ela te controla. E é exatamente isso. Ou você controla ou ela te controla. Não tem meio termo, gente. Ou você é desperto ou você tá na Matrix. Ou você tem consciência ou você não tem. Percebe? Não tem meio termo. Olha a sua volta. Olha a sua volta. Você que tá aqui sabe. Conversando 5 minutos com a pessoa, você sabe se ele é desperto, se ele tem consciência. Você sabe, você identifica. Você consegue ver. Percebe? Então aí o que o diabo diz? Todos os meus trabalhadores trabalham contra a vontade. Aliás, ele diz que todos os trabalhadores que trabalham contra a sua própria vontade são, na verdade, os meus melhores operários. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a pessoa que é ingrata, a pessoa que acorda todo dia, tá lá, trabalha naquele lugar, reclama do colega de trabalho, reclama do chefe, reclama de ter que acordar cedo, reclama do que faz. Esses são seus melhores operários. Por quê? É uma pessoa alienada, é uma pessoa que não pensa com a própria cabeça. Ele está simplesmente no sistema. Ele está no sistema, ele está aí na boiada. Ele não está pensando com a própria cabeça. Percebe o quanto grandioso é isso? O quanto é importante você não ter medo, porque o que te faz sair de um trabalho que você não ama? É o medo, é a insegurança. O medo preenche esse espaço, né? Esse espaço que você poderia estar usando para afirmações positivas, para se motivar, para ir além, para conquistar, está preenchido pelo quê? Está preenchido pelo medo. Então, os seus pensamentos dominantes, vamos supor que seus pensamentos dominantes são pensamentos negativos. Medo, insegurança, rejeição, traição, culpa, tristeza, enfim, você pensa aí no seu pensamento. Seus pensamentos dominantes podem te trair. Por quê? Porque existe uma lei na natureza que pela rota mais conveniente, curta, ela vai te trazer mais do mesmo. E aí você já tá sabendo até que lei que é essa, né? Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. O que é isso, gente? O que é isso? É a lei da vibração, é a lei da atração. O que eu emano para o universo devolve para mim. Simples assim, né? Aqui ele não usa esse nome, ele fala que é uma lei definitiva da natureza, né? Então o que ele faz? Tudo que eu emano vem uma contrapartida física igual, semelhante, proporcional, né? Então ele fala, tome cuidado com o foco dos seus pensamentos. Se você só pensa em tragédia, em doença, em dívida, em problema, o universo te devolve mais disso, porque é isso que você está pedindo. Se você pensa em prosperidade, abundância, dinheiro, riqueza, alegria, viagem, o universo te devolve mais do mesmo. Pensar, sentir e agir em coerência, né? Este é o segredo. Então seja definitivo em tudo que você fizer. E aí ele fala, nunca deixe um pensamento inacabado na sua mente. Porque quando você forma este hábito, ele alcança uma decisão definitiva na sua mente e ele se torna uma verdade absoluta. Então eu tenho que tomar cuidado. O que eu penso sobre isso? Qual é a minha conclusão sobre isso? Quando eu vou deixando pensamentos inacabados, é como se eu fosse deixando espaços na minha mente para o diabo agir. E aí a gente entra no ritmo hipnótico, que é o capítulo 6. O que é o ritmo hipnótico, gente? O ritmo hipnótico é o último estágio do hábito. Pensa no hábito que você tem. Hábito de fumar, hábito de sedentarismo, hábito de comer mal, hábito de dormir até tarde, qualquer hábito que você tenha, qualquer hábito.
O ritmo hipnótico é uma lei universal e é o último estágio do hábito. Qualquer pensamento ou movimento físico que é receptível por meio de um hábito que você tenha, ele alcança a proporção de um ritmo no universo e ele não pode mais ser quebrado. Ele assume forma e se transforma em algo permanente. Olha que pesado isso. Se você não identifica o seu hábito, ele se transforma em um ritmo hipnótico, como se você estivesse hipnotizado e você não consegue mais sair daí. Então, toma conta de toda a individualidade da pessoa. Esse ritmo hipnótico, ele hipnotiza a pessoa até que ela deixe de usar a sua própria mente e ela começa a viver no ritmo hipnótico. Então, a natureza do ritmo hipnótico é fazer que esses pensamentos dominantes e esses hábitos que você tenha se tornam permanentes. Então, essa crença limitante que você tem, essa frase que você sempre repete, se torna uma verdade que nunca mais muda. Por isso que a pobreza é uma doença. Por isso, porque ela fixa um pensamento da pessoa de que aceitar a pobreza é inevitável. Entende? Isso é tão permanente, tão enraizado na pessoa que ela não consegue prosperar. Ela não consegue ser rica, ela não consegue viver na abundância. E assim também fixa pensamentos positivos de riqueza e prosperidade. Então, se você todos os dias, se você reprogramar a sua mente, se você se alinhar com essa energia positiva, você também entra pelo ritmo hipnótico no sentido da riqueza e da prosperidade. Então, você escolhe, perceba que é uma escolha. Se a sua mente tem medo da pobreza, a sua mente atrai pobreza. Se a sua mente deseja e espera a riqueza, ela atrai o equivalente físico da riqueza. E isso é uma lei imutável da natureza. E ele não usa de novo o nome lei da atração ou lei da vibração. Mas é, né?